Vamos lá, pessoal. Então, vou falar aqui um videozinho rapidinho para vocês, que é assim. Duas pessoas veio pedir para mim para eu falar um pouco sobre controle emocional, porque elas ficam nervosas, porque elas não seguem o trade system, porque elas não conseguem tocar em diante a operação, sai antes, zero antes da hora e tudo mais, tudo isso. Tá, então vamos lá. Então a gente tem que pensar que é o seguinte, a gente é, a gente tem que ter a dominância de alguns fatores antes de abrir a operação. Porque essa questão do controle emocional é uma coisa muito relativa, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer para você não perder o controle emocional. Mas a partir do momento que você segue algumas premissas para iniciar uma operação, você já entra com o emocional controlado. Mas você tem que seguir essas premissas para que você continue com esse emocional controlado, para você não zerar antes da hora, para você não aumentar a mão à toa e tomar prejuízo. Porque quando você perde esse controle emocional, quando isso acontece, o que vai rolar? Né? Quando você perde esse emocional, você vai dobrar a mão para recuperar um prejuízo, você vai aumentar a mão demais e vai ficar nervoso. Então isso tudo a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo rapidinho, tá? Para vocês das dicas, tá? Então vou passar aqui 6 dicas para vocês que eu acho importante, tá? A primeira dica, tá? Pera aí, pessoal, que coloquei outra coisa. Primeira dica, tá? Domine 100%, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui para não errar, o operacional. O operacional, tá? Domine 100% o operacional. O que isso significa? Significa que você tem, quando você vai fazer, eu vou fazer uma operação, por exemplo, de gráfico de pontos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar uma nova técnica que você não conhece. Então, você vai pegar essa técnica e vai ver, vai rever. Então, entra nos meus vídeos e vê todos os vídeos e volta e vê a técnica de novo, anota, faz desenho, cola na barra inferior do monitor, cola os desenhos de como é o routzinho, como é o rabinho, como é a cor do candle, faz tudo bonitinho, faz no papel, imprime gráfico, analisa. Você tem que fazer tudo isso antes de você começar a operar, antes de você fazer esse operacional. Aí você vai dominar 100% a operação. Então eu sei que eu vou entrar aqui, vou sair aqui, vou fazer assim, vou fazer assado. Beleza. Aí você vai fazer um backtest. Aí você vai pegar o gráfico do índice, volta um mês e vem todos os dias, pode fazer até replay, e vem todos os dias fazendo, para você pegar o operacional. O stop aqui, vou mover o stop, vai sair, papapá, e assim vai indo. Você vai fazendo as operações. No mínimo você tem que fazer umas 100 operações para você pegar esse operacional. Tá? Então beleza, fiz as 100 operações. Aí você olha lá o seu ganho como que foi. Ah, consegui ter um resultado legal. Conseguiu ter um resultado legal? Aí o que a gente faz? Aí você pega e vem para a conta demo. Tá? Simulador. Não tenha vergonha de operar no simulador. O simulador serve para a gente aprender o operacional. Para que a gente não tenha o psicológico da operação, de um saldo positivo ou um saldo negativo, que a gente vai fazer a operação e vai pesar contra a gente, porque se você não domina 100% operacional, você vai entrar na operação, por exemplo, do gráfico de pontos, aí você vai olhar nos 5 minutos e vai falar, ah, não, porque aqui tem uma média, ah, não, porque aqui tem um suporte, uma resistência, mas você não está operando 5 minutos, você está operando um gráfico de pontos, são gráficos diferentes. Então você precisa ter a dominância do operacional 100% alinhada para você saber o que você vai fazer e quando você vai fazer, e saber que o stop é natural. Tá? Então é normal tomar stop. O normal não é que é legal tomar stop, a gente evita o stop, mas é normal tomar stop, tá? Então começa por aí. Aí você foi para a conta demo. Opera pelo menos esse operacional um mês na conta demo, pelo menos de 1 a 2 meses na conta demo. Opera, entrada, saída, parcial, planilha, sair com tantos pontos. Se eu fosse igual eu faço no vídeo de fechamento, se eu fosse no candle a candle, eu sairia com quantos pontos? Se eu sair com 300, no candle a candle eu sairia com 500. Se eu saísse no topo anterior eu saio com tanto. Se eu fizesse o stop de cutucada era tanto. Se eu fizesse... E você vai planilhar tudo isso para você saber se o seu operacional está correto. Feito isso, operacional correto, agora a gente vem para a conta real, tá? Aí a gente vem para a segunda coisa que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, tá? Então a segunda coisa que eu acho importante, não
operar para pagar dívidas. Por que isso, tá, pessoal? Por que isso é muito importante, tá? Não operar para pagar dívidas. Porque se você está operando porque você tem uma dívida e você precisa fazer um dinheiro urgente para pagar, então vamos supor que você tem uma dívida de R$ 1.000. Aí você fala, eu vou fazer 10 operações de R$ 100 para pagar essa dívida. Na primeira operação você toma um pau, você já descompensa. Você fala, puta, agora eu tenho que fazer 1.100. Aí você vai fazer o quê? Então, para eu fazer 1.100 em 9 operações, eu vou ter que aumentar minha mão. Então, de vez um contrato, eu vou ter que fazer 2. Aí você toma um stop com 2, você fala, fudeu, vou ter que fazer com 4. Aí você toma com 4, fudeu, vou ter que fazer com 8. Aí você quebra a conta. Tá? Então, não operar para pagar dívidas. Se você tem dívida para pagar, arrume um emprego, arrume outra forma de pagar dívida. A operação, a bolsa, é para você rentabilizar o seu capital ou até você ter um dinheiro, até para você fazer um dinheiro, mas não fique com essa sua cabeça de que você vai ter que operar obrigatoriamente para pagar dívida. Porque se você tem dívida para pagar, que seja conta, dívida que eu falo assim, pagar contas, tá? Vou até mudar aqui, vou pôr aqui, ó, pagar contas, tá? Porque o que acontece? Se você tem que pagar conta e você começa a tomar prejuízo, você tem que fazer mais dinheiro do que você normalmente já é difícil de fazer. Você fala assim, não, R$ 1.000 por mês eu faço. Se você toma um pau de 500 no primeiro mês, no segundo você vai ter que fazer recuperar os 500 que você perdeu e fazer mais 2.000, porque você tem o 1.000 do mês para pagar, o 1.000 do outro mês para pagar e ainda 500 que você perdeu. Então, olha a dificuldade que começa a ficar. No segundo mês, se você toma pau de novo, já fica impossível de você fazer, porque se você não conseguia fazer 1.000, como que você vai fazer 3.000? 3.500, 4.000? Então esse é um grande problema. Opere com a cabeça tranquila. Então, não opere para pagar contas. Isso é primordial, tá? Quando eu era só trader, não era assessor de investimento do BTG, eu era só trader, eu tinha aquele negócio de tenho que fazer R$ 1.000 por mês, eu tenho que fazer R$ 2.000 por mês, tenho que fazer R$ 3.000 por mês. E isso ficava na minha cabeça. E isso me atrapalhou muito, porque eu começava a tomar pau nos primeiros dias e eu ficava tentando achar mais operações para fazer, para recuperar esse prejuízo, para não ter que recuperar no mês seguinte. E isso atrapalha muito a nossa cabeça, muito, muito, atrapalha demais. Isso no meu ponto de vista, tá? Terceira coisa, né, que eu gosto de colocar assim, opere do tamanho do seu emocional, tá? Por quê? Cada um tem o tamanho de um emocional de um tamanho diferente. Por quê? Tem gente que opera um contrato e fica nervoso. Tem gente que opera 10 contratos e fica tranquilo. Porque depende o quanto o saldo a pessoa tem na conta, quanto de risco ela está disposta a correr. Então R$ 30 para mim é pouco, eu posso perder 300. Então, se o cara, para R$ 30 para ele é muito, vai operar um contrato. Se para ele pode perder 300, ele pode operar 10 contratos. Então, assim, se você botou 5 contratos e começou a ficar nervoso, porque você tem que entender que o preço, normalmente você entra, ele vem contra você. E depois ele vai, na maioria das vezes. Então ele fica ali, às vezes, na fronteira ali, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você fica pensando, ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, eu tô pesado. Se eu tomar esse prejuízo aqui vai ser 300 pau. 300 pau é foda, porque 300 pau é a mensalidade de alguma coisa que eu pago, é um carro, sei lá, R$ 500, uma parcela de um carro, alguma coisa assim. Você já começa a ficar nervoso, então a cabeça começa a achar justificativa, tá? Para aquele trade dar certo ou dar errado. E muitas vezes você vai zerar antecipadamente esse trade, que é um trade que daria certo. Ou vai zerar ele antes da hora, com medo de devolver tudo aquilo que você ganhou. Que acontece muito. Aí aquele risco-ganho que você tem que fazer a conta no final do mês não bate. Porque quando você ganha, era para dar 300 pontos. Você sai com 100, só que quando você perde, você sai com 150. Aí você tem que acertar 80% das operações para ficar no 0 a 0. Então é muito importante essa questão de você operar num tamanho, um contratinho. Então começa com um contrato. Bom, contrato R$ 30, machuca? Não, não machuca. Então opera um contrato, o stopzinho lá R$ 30, R$ 40. Pô, legal, fiz 10 operações, 20 operações, 30 operações. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui de gerenciamento de risco, que eu vou colocar para vocês aqui no cardzinho aqui, para vocês verem como que eu faço. Então vai lá, aumentou, ganhou R$ 1.000, muda para 2 contratos. Aí começa a operar, ganhou R$ 1.000, 3 contratos. Começa a operar, ganhou mais 1.000, 4 contratos.
Perdeu R$ 500, diminui o contrato. Porque você vai aliviar o seu emocional. Quando você diminui o tamanho da mão, você fala, bom, na próxima, se eu perder, eu vou perder menos. Eu vou recuperar, mas eu vou perder menos. Então assim você vai trabalhando o seu emocional com relação ao tamanho da mão, que eu acho muito importante, tá? Que muita gente fica muito nervoso com relação ao tamanho da mão, o quanto que a pessoa está operando, se ela está pesada, se ela está leve, tá? Então, cada um tem um tamanho de emocional. Então, tem gente que aguenta 50 contratos e tem gente que com 5 já está se borrando. Então, você abrir o trade e você está se borrando é porque você está pesado. Então, diminui a mão o suficiente para você seguir o operacional 100%. Então, você tem que seguir o operacional 100%. O stop, o trailing, a saída. Porque se você está muito pesado, o mercado vai andar um pouquinho, você vai pôr no 0 a 0. Aí o mercado volta e te tira. Aí era um trade que ia dar gain. Aí no outro que você não põe no 0 a 0 porque o mercado não andou, ele vai te dar stop. Então você já deixou de ganhar quando era para ganhar. E quando era para perder, você vai perder do mesmo jeito. Tá? Então, isso que é muito importante você operar do tamanho do seu operacional. Do seu emocional, desculpa. Tá? O quarto, você tem que pôr na cabeça. O stop, você já perdeu. Tá? Então, isso ajudou muito, isso me ajudou muito quando eu comecei a pensar assim. Tá? Quando eu comecei a pensar assim, eu vou entrar num trade. Então, vamos supor que eu vou entrar num gráfico de ponto lá com 10 contratos. Assim, eu sei que ali o meu stop é 400 reais. Meu stop máximo é 400 reais. Então, assim, eu entro na operação sabendo que eu perdi 400 reais. Então, assim, bom, esse 400 reais eu já perdi. O que eu vou fazer agora na operação? Vou seguir a operação para eu recuperar esses 400 caso eu saia no 0 a 0 e para que eu tenha o ganho de 400 caso eu saia no alvo, por exemplo, ou 500 ou 600, por aí vai. Então, o importante é isso, é você entender que quando você abre a operação, quando você boletou, comprei 10 contratos, eu comprei um contrato, um stop de 40 reais, comprei um contrato, aqueles 40 reais você perdeu. Se a operação der certo, você vai ter ele de volta. Se a operação der errado, você já perdeu. Então a gente vai tentar fazer a operação 100% dentro do operacional, para que a gente recupere aqueles riscos de 40 que você já abriu e comece a recuperar e ter o ganho positivo, tá? Então essa é a ideia. Então o stop você já perdeu. Então se você vai abrir um trade que o stop é R$ 1.000 e você não pode perder R$ 1.000, não abra o trade. Ah, eu posso perder 100. Então 100 você pode perder. Então você já sabe que você já está abrindo o trade com um perdido de 100. Então aí agora vamos recuperar esse 100 seguindo o operacional, tá? Então esse é um ponto muito importante, tá? A outra coisa, tá? Que às vezes eu já fiz também muitas vezes. Se ficar nervoso, saia da tela, tá? Já fiz isso muitas vezes. Então, por exemplo, eu entro numa operação, principalmente em ações. Então, eu entro numa operação, eu sei que meu stop é aqui, então meu stop é nesse fundo, meu ganho é nesse topo, tá? Se eu começo a ficar nervoso, se você fica nervoso, mesmo estando operando com um contrato, você tem um operacional, você lê 100%, você faz tudo certinho, mas você fica nervoso, você entra na operação, põe o stop, põe o gain e sai da tela. Vai assistir televisão, vai tomar um café. Principalmente quando for o índice, esse resultado é muito rápido. Ou stop ou gain vai acontecer muito rápido. Dificilmente ele vai ficar muito tempo, tá? Então é uma opção para você fazer isso. Ficou nervoso? Põe stop, põe o gain e sai da tela. Fecha o profit, baixa o profit, vai fazer outra coisa, vai assistir um vídeo no YouTube. Aí quando ele apitar, plim, você abre lá e vai ver o que aconteceu, tá? Então é uma forma de você aprender a controlar o seu emocional para não ficar nervoso enquanto a operação estiver rolando, tá? Isso é uma opção. Eu já fiz muito isso, no começo me adiantou bastante, hoje em dia não preciso mais fazer isso, tá? E o último, tá, tomou o stop, saia da frente do PC, vou botar aqui, sai da frente da tela por 15 minutos, tá? Isso aqui, pessoal, é para evitar que vocês entrem em dia de fúria, que a gente chama. Porque normalmente você vai e toma um stop, aí você começa a entrar em pânico e você quer fazer alguma coisa para recuperar esse stop que você tomou. Então você vai começar a procurar a operação onde não tem, porque você precisa recuperar o stop que você tomou antes. Então tomou um stop, sai da frente da tela, fecha o profit, daí fica 15 minutos fora, vai ver um vídeo, vai no banheiro, vai tomar banho, vai fazer uma academia, qualquer coisa.
pelo menos 15 minutos. Deu os 15 minutos, volta para frente do computador e continua operando. Vê o que aconteceu no mercado, entende o porquê que você tomou stop e segue o jogo. Ah, eu segui stop porque era stop mesmo, o operacional está certo, a entrada está certa, o stop estava no lugar certo, eu fiz a leitura correta e foi para o stop. Normal, acontece, não dá para ser tudo perfeito. Então, segue o jogo, próximo trade que der entrada, você boleta e segue em frente, e assim vai. Então, então essa forma que eu passei para vocês, né, essas 6 dicas, são coisas que eu utilizei para mim e que para mim funcionou muito bem. A principal dela, para mim, a principal delas é dominar 100% operacional. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você não souber 100% do que você está fazendo, você vai começar a falar, mas eu estou certo, eu estou errado, não, entrei aqui, não era para ter entrado, o meu stop não era aqui, meu stop era aqui mais para baixo, era mais para cima, era mais... Você tem que dominar 100% operacional. E fazer no demo, na demo, e fazendo, até que isso vire automático. Vai chegar uma hora que você vai olhar na tela e vai falar que tem um trade. Pum, boleta ali, stop aqui, ganho ali, acabou, se eu bateu, tô fora. Ah, deu stop. Próxima vez, deu sinal, boleta aqui, stop aqui, ganho aqui, papapá, e assim vai indo. E seguindo o gerenciamento de risco que eu passei para vocês no outro vídeo de dica, tá? Então essas são as dicas que eu deixo para vocês, um videozinho curto, tá? Espero que vocês gostem. E tendo alguma dúvida, pode mandar mensagem, vamos curtir o vídeo aí. Quem quiser mais alguma coisa, quem quiser alguma explicação, alguma coisa, entra no Telegram, tem o link na descrição aí do Telegram. Entra no Telegram que a gente grava algum vídeo, alguma coisa que vocês pedirem, que vocês quiserem. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí e até a próxima.